Então, mais uma vez, boa noite, Carol, que está aqui comigo. Boa noite a todos e a todas que estão em casa, ou no trabalho, ou se deslocando. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cooperação internacional e a medida de extradição, tá? Então, nós vimos nas aulas passadas um pouquinho sobre esse fluxo migratório. Então, a gente viu a questão dos refugiados, vimos a questão do asilo político, estudamos a questão dos migrantes em geral, a entrada no território nacional, quando essa entrada é irregular, então nós temos a deportação, quando esse estrangeiro é indesejado em razão do cometimento de crime, a Marlova não está conseguindo entrar, em razão do cometimento de crime, responde ela ali para mim, Carol. Então, quando o estrangeiro, esse sistema assim ficou ruim. Quando, então, esse estrangeiro comete algum crime no território nacional, ele vai ser expulso. Então, o Instituto da Expulsão, que consta na lei de imigração, vimos também a repatriação, falamos sobre a nacionalidade de forma geral e aqueles que não têm nacionalidade, que existe uma convenção internacional chamada da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. E na aula de hoje a gente vai falar do instituto mais antigo de cooperação internacional em matéria penal, que é o Instituto da Extradição. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a extradição, em razão de que os jornais tratam do tema, de quem foi extraditado, da questão relacionada a essas relações entre os países. E também a gente vai falar de dois institutos novos, que é a transferência de pena e a transferência de acusado, que também é uma medida de cooperação. E esses dois institutos vieram para o primeiro, transferência de pena, para de alguma forma driblar os entraves relativos à extradição, e a transferência de pessoa condenada em relação a um dos princípios do cumprimento da pena, que é a proximidade dos laços familiares e sociais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões na aula de hoje. Pergunto se alguém tem alguma dúvida em relação à aula passada, dos estudos, quer fazer algum comentário. Não? Vou entrar aqui também no site já da IMED. Depois. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Acho que teve gente que não conseguiu entrar, né? Ah, é o note dela, tá. Porque do jeito que tava, já achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu perguntei para ela se era internet ou alguma coisa. Então, tá bem. Tá, então vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela aqui, para a gente fazer, já que acabamos tendo esse percalço. Tá? Então vamos lá. Ai, eu vou compartilhar com a minha aluna que é aqui. Estava compartilhando só com o pessoal do online. Deixa eu botar aqui no... Estão vendo, pessoal, a tela aqui? Sim, prof. Tá uma bagunça aqui no computador. Estão vendo? Estão vendo inteira? Ou tá toda bagunçada? Agora tá normal. Tá? Tá, eu não vi o bate-papo aqui. Tá, então, agora não... A Marlova entrou. Boa noite, Marlo. Eu entro no bate-papo, depois não consigo sair. É, mas eu não vou mexer em mais nada. Tá. Gente, é o seguinte, então. Então, a extradição é uma medida de cooperação jurídica internacional. Quando a gente fala em cooperação jurídica, nós temos em mente a ideia de cooperar, ajudar. Então, os países entre si cooperam para quê?
para entregar uma pessoa que está sendo acusada de um crime ou já foi condenada por um crime em determinado país, que é o solicitante. Então, como a medida de cooperação, a ideia de cooperação é alguém que solicita algo e outro que coopera, que atende aquela solicitação. A ideia das fronteiras de cada país ter o seu direito penal e ter fronteiras definindo o cometimento de crime e execução faz com que, muitas vezes, uma pessoa possa pensar que comete um crime num estado nacional, depois ela se desloca para outro estado nacional e ela estaria, então, livre de condenação, porque cada estado que tem as suas penas e só pode condenar, processar aquela pessoa que cometeu um crime dentro do seu estado ou em que tenha a extraterritorialidade da lei penal, que vocês estudaram lá no direito penal, no artigo 7º do Código Penal. Então, pensando nisso, os países verificaram desde muito cedo que algumas pessoas tendiam a sair do país para se aí não o termo refugiar, mas no sentido que nós estamos vendo, estudando, mas se eu tem uma expressão, agora eu esqueci o nome. Se omitir, mas tem hominizar, que é ficar escondido num outro país. Então, as pessoas se verificou, os estados, que isso acabava favorecendo as pessoas que cometiam crimes. Então, os estados resolveram cooperar entre si para efetivar meios de executar penas e processar indivíduos que cometem determinados crimes. Então, a extradição, quando a gente fala em extradição, pessoal, a gente está falando o quê? Uma medida de cooperação jurídica na área penal, tá? Que visa com que os estados enviem esforços para entregar determinados indivíduos que encontram-se no seu território, que tenham cometido crime num outro território, para eles serem processados e cumprir pena nesse outro território. Então, vejam, é alguém que solicita e alguém que atende a solicitação. O Brasil pode ser o solicitante, nesse caso, a gente chama de extradição ativa, ou o Brasil pode ser o solicitado. Nesse caso, a gente chama de extradição passiva, porque o Brasil recebeu o pedido para extraditar alguém que está no território brasileiro. As condições de extradição nós vamos estudar, quando que não se aplica, qual é o procedimento, assim. Antigamente, a gente dizia, por isso que está na nossa matéria de direito penal, porque era uma das formas de saída compulsória, diziam assim, do estrangeiro. Então, na verdade, ele sai por expulsão, ele sai por deportação ou ele sai por extradição. Então, é uma das maneiras que ele sai forçadamente do nosso território. Então, nessa linha, ela se enquadra dentro também da lei de imigrações e ela vem sendo tratada hoje na lei de imigração. Então, qual é o arcabouço normativo que nós estamos lidando? A lei 13.445, que é a nossa lei de imigração. Tá? Tu tinha uma dúvida? A extradição ali é, no caso, qualquer país que solicita que aquela pessoa pague aquela pena ali. Mas esse país aqui que está solicitando, ele tem que necessariamente, essa pessoa tem que ter feito crime aqui. Ou ele tem que ter jurisdição em razão do crime, para poder ele ser alguém. O que é a jurisdição, né, pessoal? Então, a Carol me pergunta: o país que solicita ele tem que ter competência para julgar aquele crime. Ele não pode solicitar uma extradição para entregar para outro país depois, não, tá? Então, ele que tem que ter competência penal, né, e processual penal para julgar esse crime, ok? Bom,
A extradição ativa, então, é quando o Brasil pede que seja entregue uma pessoa que esteja fora do território nacional e que cometeu um crime no Brasil ou cometeu um crime do qual o Brasil tem competência para julgar, de acordo com o artigo 7º do Código Penal. Você dá um exemplo disso, que eu não consigo pensar assim, uma maneira de não cometer o crime aqui, mas eu... Um tráfico internacional de drogas, por exemplo, saiu, aí acaba tendo relação com aqui. Mas um brasileiro que tenha matado o presidente da República lá fora, entendeu? Aí o Brasil tem competência para julgar esse crime que está lá no artigo 7º, tá? Então, as hipóteses lá do artigo 7º de cor, eu não me lembro todas, mas tá lá no artigo 7º, dependendo se for contra quem é a autoridade e se for brasileiro ou não, depende lá do artigo 7º do Código Penal, tá? Que é a extraterritorialidade da lei penal. Em aeronave particular que esteja em alto mar, em aeronave pública ou embarcação pública de bandeira brasileira. E aí tem as hipóteses do brasileiro que tenha cometido no exterior, mas que deixou de cumprir, tem tudo lá no Código Penal. Acredito que vocês já devem ter tido até essa matéria, né? Prof, Oi. no caso, a extradição ativa seria o Brasil solicitando a extradição do indivíduo que está no outro país, mas que cometeu o crime no outro país ou no Brasil? Não, no Brasil. No Brasil. ou no Brasil, ou o Brasil é competente para julgar e não teve processo nesse outro país. Tá? Tá. Então, quando o Brasil é competente para julgar. Via de regra, quando cometeu o crime no Brasil. Tá? Tá. Porque não pode ter duas vezes a pessoa ser condenada. Então, por exemplo, se um brasileiro mata um brasileiro no exterior, é uma hipótese de... Pode ser que o Brasil seja competente para julgar, lá do artigo 7º. Mas, se ele já foi condenado lá, ele não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato. Tá? Entendi. Obrigada. Lá no artigo 7º, eu não posso abrir aqui no computador, porque já está tão difícil aqui. Tá? Mas, normalmente, quando comete um crime no território nacional ou o Brasil tem a jurisdição. Por exemplo, um tráfico internacional de drogas. Por exemplo, ele sai do Brasil e vai para a Espanha, tá? O Brasil também era competente, mas ele foi pego lá na Espanha. Ele cumpriu pena lá na Espanha, ótimo, o Brasil não vai pedir extradição porque ele já cumpriu pena lá sobre esse fato, entendeu? Sim. Tá. Viu? Tá. Não precisa, a Carol disse lá, vamos supor que alguém tenha cometido um crime contra o presidente da República no exterior, tá? Então, normalmente, o normal é que a pessoa vá cumprir pena lá, porque a pessoa vai, as autoridades devem tomar providências lá, mas se ela não tomar providências, o Brasil pode pedir extradição para punir esse indivíduo. Mas ela pode ir antes. Antes como? Tipo, antes deles pensarem em punir a pessoa. Antes de pensarem em julgar, ou necessariamente tem que ter havido uma negligência por parte do outro país? Não, ele pode pedir, aí o outro país pode dizer, não, a gente tá condenando. Então, a Eduarda me perguntou, então, a extradição ativa é quando o Brasil requer, tá? Então, vamos supor, o sujeito cometeu um crime aqui em Porto Alegre, tá? E saiu e foi lá para, sei lá, para os Estados Unidos, tá? Então, nesse caso, o Brasil vai pedir a extradição dessa pessoa que está lá nos Estados Unidos. Então, nesse caso, o juiz brasileiro, de primeira instância, ou do local do crime, conforme a competência do processo penal, vai verificar que a pessoa fugiu. Então, ele vai requerer lá no Ministério da Justiça, no DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, ele vai solicitar que seja o indivíduo, que ele teve notícia que o indivíduo está lá nos Estados Unidos, e que o DRCI, então, encaminhe um pedido de extradição para as autoridades dos Estados Unidos, tá? Então, as autoridades dos Estados Unidos vão receber esse pedido, vão buscar essa pessoa, onde é que ela está, sei lá, tá, onde, aí eles vão investigar, quem vai investigar tudo isso vai ser a autoridade lá. Vai ver, opa, o fulano de tal, ó, deu entrada a tal lugar, tal aeroporto, bababá.
Aí vai procurar se tem registro, onde é que essa pessoa está, para prender essa pessoa e mandar para o Brasil. Tá? Então, essa é a extradição ativa. A extradição... Diga. Desculpe te interromper de novo, mas o que seria as siglas ali do DRCI que a senhora comentou agora há pouco? Departamento de Recuperação de Ativos. Ativos é dinheiro, então recuperar dinheiro que foi desviado para o exterior, tá? E Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, tá? Tá, obrigada. Então essa é a extradição ativa. Então, o Brasil tem interesse o quê? Que aquele país... Veja, o Brasil pode pedir a extradição quando ainda está o processo em curso, ou pode pedir a extradição, que é o mais comum, mas o outro também é válido, depois que o sujeito é condenado, tá? E, nesse caso, ele é condenado para cumprir uma pena privativa de liberdade e ele se encontra no exterior. Então, o Brasil vai pedir a extradição dele para que ele possa cumprir pena no Brasil. Mas é possível também que a gente tenha uma pessoa que esteja no território nacional fugindo do cometimento de um crime no exterior. Então, vamos pensar o contrário. Em vez da pessoa, então, ter cometido o crime no Brasil e ir para os Estados Unidos, ela cometeu o crime nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Aí os Estados Unidos vão dizer assim, não, só um pouquinho. O fulano fugiu, a fulana fugiu, e eu quero essa pessoa aqui para cumprir pena. Porque isso dá o quê? Credibilidade às minhas leis. De que eu efetivamente quero executar essa pena, por quê? Porque isso é uma forma, em tese, né, de prevenção e reparação de crimes. Então, ele quer a pessoa lá. Então, ele vai fazer o pedido para o Brasil, tá? Para o Brasil entregar essa pessoa para cumprir pena no exterior, ou ser processado, ou sofrer um processo penal no exterior. Fala. E se, por exemplo, aquele crime, ele não é crime, ele é crime aqui no Tá, já vamos falar desses requisitos. Aí, pessoal, quem recebe o pedido da autoridade estrangeira é o DRCI também, tá? Então, recebeu o pedido. Só que para verificar a legalidade da extradição, a nossa Constituição diz que quem aprecia esse pedido é o Supremo Tribunal Federal. Então, na extradição passiva, aquela que a gente entrega a pessoa para cumprir pena ou para responder um processo criminal, o STF, segundo o artigo 102, a linha G da Constituição, tem competência para verificar a legalidade e o cumprimento dos requisitos que a gente vai estudar, Carol. Então, a gente vai estudar quais são esses requisitos que o STF... Então, lembra daquele caso que a gente falou do César e Battisti? É um caso super famoso, do César e Battisti, ficou na mídia, tudo. Agora ele tá ficando velho, né, gente? O caso tá ficando mais velho. Mas agora ele foi extraditado há pouco tempo, tá? E ele ganhou notoriedade, então de vez em quando aparece casos mais famosos. Quem decide a legalidade, então, é o Supremo Tribunal Federal, tá? O conceito de extradição, pessoal, está aqui, ó, no artigo 81 da nossa Lei de Imigração. Então, a extradição, como eu já tinha falado, é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, que concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva, ou seja, para cumprir pena, ou mesmo para responder um processo, para fins de instrução do processo, tá? Então, esse pedido se dá via autoridades centrais, que é o DRCI, ou pela via diplomática. O que é a via diplomática? É via Ministério das Relações Exteriores. Via de regra, tá? O pedido vai tramitar pelo DRCI, a não ser que seja um país que o Brasil não tenha, não tenha tratado de cooperação em matéria de extradição. É muito difícil hoje em dia que isso aconteça, tá? Mas é possível que o processo tramite via Ministério das Relações Exteriores,
tá? Então, o DRCI vai encaminhar para o Ministério das Relações Exteriores se ele não tiver um contato de uma autoridade central. O que é autoridade central, pessoal? Então, por exemplo, quando os países fazem tratado de cooperação, eles designam, dizem assim, olha, vamos fazer o seguinte, tu entrega quando eu te pedir e tu me entrega quando eu pedir também. E para acelerar isso, vamos designar uma autoridade que vai receber esses pedidos e vai fazer essa tramitação mais rápida. E hoje eles fazem por e-mail, né? Acho que via de regra é por e-mail, tá? Então vejam uma forma super célere, já está estabelecido um e-mail oficial, tudo isso. Se não tem um tratado, não tem designação pela autoridade central. Aí como é que os países se relacionam se eles não têm... Como que eles chegam? Um país chega no outro? Via Ministério das Relações Exteriores, né? Então é via esse ministério que vai entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores do outro país para que tramite o pedido. Isso aí vai ser muito mais demorado. Por isso que os países fazem esses tratados. Tem o DRCI, a Autoridade Central. Tá? O DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, hoje é a Autoridade Central para a maioria das questões de cooperação jurídica internacional. Tá? Bom, pessoal, sempre a extradição, ela atende uma solicitação de alguém, é cooperação. Então, a gente não extradita ex officio. Como é que eu vou entregar alguém para outro país julgar se ele nem está pedindo a pessoa? Então, a medida unilateral que em relação a alguém que é indesejado no país é a expulsão, ou alguém que está irregular no país é a deportação. A extradição, ela atende um pedido da autoridade estrangeira, tá? Por quê? Porque a maioria das, como eu falei aqui para vocês, vige no direito penal, e vocês já estão estudando, a ideia de territorialidade das leis. Então, os crimes cometidos no Brasil são punidos no Brasil. O Brasil não pune, né, gente? Vamos supor lá que um uruguaio tenha matado outro uruguaio lá em Rivera. Em tese, não é algo que o Brasil se interessa. Aí vamos supor que esse uruguaio que matou o outro uruguaio lá em Rivera venha para o Brasil passar férias em Capão da Canoa. O Brasil não tem nada que o Brasil possa fazer, em princípio, em relação à entrada, a não ser, claro, que exista alguma irregularidade na entrada dele, mas o Brasil não pode pegar e punir ele. Aí o que acontece? O Uruguai diz assim, opa, o fulano de tal, a gente quer punir ele, porque ele cometeu um crime no Uruguai. Então, ele vai requerer a extradição dele, que estava lá em Capão da Canoa tirando fotografia, mostrando para todo mundo onde ele estava. Então, o Uruguai vai acionar as autoridades do seu país, requerer para o Brasil deter essa pessoa, prender essa pessoa para mandar para o Uruguai. Exatamente, o pedido vai para o DRCI vai mandar para o STF verificar se é o caso de extradição ou não, tá? E até porque também, pessoal, eu botei aqui, não cabe homologação de lei criminal. Também, o que isso quer dizer? Quando a gente homologa uma sentença estrangeira, significa dar efeito a uma sentença de um juiz que foi proferida no exterior, no Brasil. Isso é possível, tem até lá no material de vocês, e vocês vão estudar em processo civil, não sei se todos já tiveram, vão ter processo civil, quando uma sentença é proferida, vamos supor, alguém se divorciou lá fora. Então, a pessoa quer que o divórcio valha no Brasil também. Então, isso a gente chama de homologar uma sentença estrangeira. Agora, não existe homologar para alguém cumprir pena. Imagina o Uruguai e manda assim, ó, eu estou mandando a minha sentença aí para que vocês prendam esse uruguaio aí na cadeia brasileira em razão do crime lá, aqui que ele cometeu. Em tese, agora, hoje em dia já existe, tá? Alguns mecanismos que é a transferência de execução de pena, que eu já vou falar. Mas não, essa é a transferência de execução de condenado, já vou falar sobre isso, tá? Mas, em tese, não existe isso, tá? Via de regra. E por isso que os países pensaram na extradição, ó, a gente pega e te devolve. Aí tu faz o que tu quiser com esse indivíduo, tá bem, pessoal? Agora a lei diz o seguinte:
quando não pode de forma nenhuma extraditar. O Brasil não vai extraditar. Então, a gente tem lá na lei de imigração, o pessoal pode me interromper se eu atropelar, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A gente tem lá na lei de imigrações uma lista de impedimentos, que quem vai julgar esses impedimentos vai ser o STF, porque é quem é competente para dizer se está regular o pedido de extradição, se é possível haver a extradição ou não, tá? Então, lá no artigo 82 vai dizer assim, quando que o Brasil não vai extraditar? Primeiro, o Brasil não extradita brasileiro nato. Aí, o que é brasileiro nato? Aí vocês podem fazer uma remissão ali, para quem tiver, e lembrar que o brasileiro nato é aquele do artigo 12 da Constituição. Vocês já tiveram lá em ciência política. Então, aquele que é filho de brasileiro, que nasceu, então nesse sentido, tá? Então, o brasileiro nato... mas o brasileiro nato foi lá no Uruguai e o brasileiro nato foi lá e matou um indivíduo no Uruguai e veio para o Brasil. E aí? Que injustiça, né? Mas o Brasil não vai extraditar. Mas ele vai colher. Aí a gente vai ver outra questão. Mas o Brasil não pode extraditar. O Uruguai vai pedir. Então o Brasil não vai extraditar. Brasileiro nato. E o Brasil não vai extraditar. Tá? Mas e se for naturalizado, pessoal? Aí existe duas hipóteses. Na hipótese de tráfico de drogas, o Brasil vai extraditar. Ou de crime ocorrido antes da naturalização, ele vai extraditar. Fora isso, também ele não vai extraditar. Já vou botar ali a naturalização. O que é a naturalização, hein, pessoal? Eles odeiam o tráfico de drogas, né? É. Verdade. Então, o que é a naturalização? Quando alguém que não era brasileiro recebe a nacionalidade brasileira. Então, por exemplo, residiu aqui há um tempo, essas hipóteses de receber também estão lá na Constituição a partir do artigo 12, tá? Vocês estudaram isso lá em Ciências Políticas. De qualquer forma, tem um material ali, se vocês quiserem, depois eu até botei, sobre nacionalidade, tá? Então, o brasileiro nacionalizado brasileiro, então vejam que ele não era brasileiro, ele se nacionaliza brasileiro. Então, ele também não vai poder ser extraditado. A não ser que o fato que foi o crime ocorreu antes dele se nacionalizar. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, olha, pode ser que ele tenha se nacionalizado só para não ser extraditado. Então, a lei vai amarrar ele. Me engasguei, não tô... Viu, cara? Fiquei com uma saliva. Eu me engasguei com a... Então, em razão disso, tá, pessoal? Ele não pode ser extraditado. A não ser pelo tráfico de drogas que se admite extradição, tá? Então, o brasileiro nato não pode ser extraditado, tá? Aí tem uma questão, tá? Eu botei aqui para vocês, que é uma questão, esse caso sensacional, tá ali no material de vocês, no AVA, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? É um caso de uma brasileira que estava nos Estados Unidos e ela é acusada de ter matado o ex-marido, tá? Não lembro se era marido ou ex-marido já. E aí ela vem para o Brasil, tá? E os Estados Unidos pedem a extradição dela. E aí o Brasil diz que ela perdeu a nacionalidade brasileira por ter casado com um americano lá nos Estados Unidos, que isso seria uma causa de perda de nacionalidade. Então, quem quiser se aprofundar, o número do julgado é esse. Esse aqui é a parte mais profunda da aula, tá? A gente vai ficar no básico aqui, tá, pessoal? Então, tô dando caminho para quem quer. Eu achei super interessante, então pode ir lá ver esse julgado e tem um material complementar ali no nosso curso, ali na nossa aba, na nossa sessão da aula de hoje de cooperação internacional. Então, é um caso muito interessante,
porque o STF entendeu que ela teria perdido a nacionalidade brasileira. Um precedente perigosíssimo, no meu ponto de vista, principalmente, aí eu disse até para uma amiga que faz esse processo de nacionalidade, para quem quer obter nacionalidade e, em razão do casamento brasileiros, né? Não aquelas nacionalidades originárias. Então, por exemplo, eu tenho um avô que é italiano. Então, nesse caso, eu sou brasileira nata e sou brasileira e sou italiana nata também. Por quê? Porque é uma aquisição de nacionalidade originária. Agora, se eu me caso com uma pessoa que é italiana, é uma nacionalidade derivada. Essa aí não pode ser dupla. Tipo, necessariamente, se eu ganhei essa aqui, eu perco. Não é assim. Aí o STF que decidiu assim, tá? A Constituição não diz que é assim. A não ser que em determinadas hipóteses, lá do parágrafo 3º. É que a Constituição diz assim, se a pessoa voluntariamente opta por outra nacionalidade, ela perde, em tese, a nacionalidade brasileira. Tá lá no... Só que é muito subjetivo. O STF já decidiu casos, por exemplo, de uma pessoa que foi trabalhar nos Estados Unidos. Para trabalhar como promotora, ela tinha que adquirir a nacionalidade dos Estados Unidos, estadunidense, e aí entendeu que ela não perdia a nacionalidade brasileira, porque era uma causa obrigatória de ter que se nacionalizar para exercício da profissão. Então, isso é bem, assim, foi por isso que esse caso é muito interessante, tá, pessoal? Mas os impedimentos continuam. Então, o Brasil também não extradita. Olha que legal as gravuras ali, a Polícia Federal, o avião que vai levar o extraditando. Hã? O Brasil não extradita, pessoal, quando ele mesmo for competente para julgar o crime, que é aquilo que a gente está falando. Então, o sujeito cometeu tráfico de drogas. Pegaram o sujeito aqui em Guarulhos com a mochila cheia de cocaína. Aí, a Espanha viu que ele saiu da Espanha lá com a mochila. E já acionou, ou já tinha ido outras vezes, sei lá, tá? E aí a Espanha, outras vezes não, aí seria outro fato, né? Mas para aquele fato, a Espanha viu e... tô tergiversando aqui, né, gente? E requer a extradição. Aí o Brasil diz, não, eu que tô punindo ele aqui. Então, eu não vou extraditar, eu que estou punindo, porque eu tenho interesse de punir. Ele cometeu crime também no Brasil. Então, o crime é transnacional, ou uma hipótese de que, vamos supor que o indivíduo tenha, como a gente falou lá, matado o presidente da República lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil, tá? Ele não é brasileiro nada. E aí, nessa hipótese, nem naturalizado. E aí, nessa hipótese, os Estados Unidos não me extradita o fulano de tal, porque ele cometeu crime aqui nos Estados Unidos, a gente quer punir. Aí o Brasil vai dizer assim, não, esse crime eu tenho competência e vou punir, já está preso o sujeito aqui, já estamos fazendo o procedimento. Agora tem um caso aqui, e esse material de vocês, pessoal, eu botei várias jurisprudências para ilustrar, então são jurisprudências que vão ficar no material de vocês, até para depois vocês estudarem, tá? Extradição é uma matéria que cai bastante em concurso público, em prova da OAB. A decisão, calma, nem comentei ainda. Não, nesse caso aqui, ó, nesse caso específico, tá? O Brasil extraditou para a Itália um caso de tráfico internacional, porque o Brasil nem, apesar dele ter saído da Itália e vindo para o Brasil em tese transportando droga, o Brasil nem começou a investigar, nem tinha visto que ele estava transportando droga aqui no Brasil. Então, como não tinha inquérito, não tinha processo, o Brasil não tinha nem se mexido ainda, para tanto, aí o Brasil e a Itália já estava bem avançada, já tinha inclusive condenado um indivíduo por tráfico, aí o Brasil disse, não, então toma esse sujeito, eu extradito. Mas tá lá na lei, tá, pessoal? Como um impedimento para extradição, se o Brasil já tiver aqui envidado esforços para processar esse indivíduo pelo mesmo fato. Então, o Brasil não vai extraditar. Aí tem um outro caso aqui interessante,
que é um requisito da gravidade do crime. Ou seja, se o crime for um crime, meio fajuto, o Brasil não vai extraditar. Por quê? Porque é muito trabalho para extraditar e aí o crime nem é um crime tão grave assim, porque a pena é inferior a 2 anos. Tá, mas é a pena máxima, a pena mínima? Qual é a pena que é inferior a 2 anos? Porque vocês devem ter visto lá no penal que existe a pena mínima e a pena máxima. Mas a lei não diz se é pena mínima ou pena máxima. E, às vezes, um crime pode ter uma pena máxima grande, mas uma pena mínima pequena. Então, a pessoa nem vai ser condenada lá no máximo, tá? Mas o STF diz o seguinte, o que importa para analisar é a pena máxima combinada em abstrato. Em abstrato é quando não é ainda o julgado. Então, por exemplo, eu não me lembro mais dos crimes, mas vamos lá. Eu me lembro de um crime lá que eu trabalhei na Justiça Federal, né, gente? Então, lá, roubar a antena de celular lá, pena não era muito grave. Então, nesse caso, a pena máxima for menor de 2 anos, o Brasil não vai extraditar a pessoa. Tá? Então, pense em crimes que não sejam crimes graves, tá? Então, aqueles crimes que a pena não é considerável, e aí, então, o Brasil pensa o seguinte, o nosso país pensa o seguinte, não vale a pena a gente fazer todo o processo para o sujeito, entregar o sujeito se a gente acha que nem é tão grave o crime que ele cometeu, tá? Embora lá no exterior eles possam ter entendimento de que o crime seria grave. Mas não interessa, a gente vai ver sob o ponto de vista do direito nacional. Então, quem vai ver isso aí, já falei, o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, vai analisar. Opa, aqui esse crime aqui é um crime... Tá? Por exemplo, teve casos em que, antigamente, o crime de porte de arma era um crime, assim, menor, tá? No Brasil. Então, o Brasil não extraditava para esse tipo de crime. Tá? Eu não me lembro exatamente de todos os delitos, a gente pode, depois vocês podem olhar lá no direito penal. Quer dizer, então, que se alguma coisa não for crime no Brasil, mas for crime no outro país... O Brasil também não vai extraditar, não vai extraditar, tá? Por exemplo, um exemplo bem claro, homossexualidade. O sujeito é homossexual, o Brasil não acha isso crime, o Brasil nunca vai extraditar alguém para esse caso, tá? Por mais grave que isso possa ser no outro país, o Brasil não vai extraditar. Tá? Aqui, o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato. Ou seja, aquilo que eu falei, o Brasil já puniu o sujeito já cumpriu pena ou está cumprindo pena relativamente àquele fato. Tem que ser o mesmo fato. Então, o Brasil não vai extraditar. Por que o Brasil vai mandar a pessoa que já cumpriu pena para ela cumprir pena de novo lá? Não, né? Então, vocês devem ter estudado lá no direito penal que a pessoa comete um crime, tem uma pena para aquele crime. 2 crimes, 2 penas. Mas aí isso vai se modificando. Agora, a pessoa não pode cometer um crime e ter várias penas sobre o mesmo fato, né, gente? O fato é o mesmo. Então, se ele já cumpriu pena, não vai cumprir de novo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá. É bom que a Carol me dá o feedback, se o pessoal tá quentinho. Além disso, deixa eu ver se tem coisa que eu botei embaixo aqui. Não, né? Não. Tá, só para eu entender. Ai, botei. Tá. Além disso, aqui, tá? Então, aqui, a gente já falei um pouquinho sobre isso. Então, também vai envolver alguns conceitozinhos, né, pessoal, de penal, tá? Porque eu já falei para vocês, a extradição é em matéria criminal, tá? Então, o Brasil não vai extraditar se já prescreveu o crime. O que é prescrição penal? Vocês já devem ter estudado, né? Se alguém não estudou, pessoal, por favor, fala. Aqui ou em qualquer uma, tanto pela lei brasileira quanto pelo do Estado requerente. O que é prescrição penal, pessoal?
para quem ainda não teve, né? Assim, bem de forma bem assim rasa, tá? O Prof. Ângelo vai explicar melhor, né? Mas assim, mas vocês já devem ter ouvido falar pelo senso comum que quando a pessoa comete um crime, existe um tempo que o Estado, né, um prazo para o Estado ir atrás, processar a pessoa e mesmo que, ou ela for processada para ele cumprir, fazer medidas de execução, sob pena de prescrever o crime, ou seja, depois vamos supor lá que o sujeito cometeu um crime, depois de 15 anos, o Estado vai abrir um processo daquele fato que aconteceu 15 anos atrás. Então, não pode mais, porque tem um prazo para o Estado agir. Vai depender muito do crime, da gravidade do crime, em conformidade com o prazo estabelecido na lei. Tá? Então, pode ser que 15 anos, que eu dei o exemplo, para um crime grave, não seja muito tempo, a pessoa matou outra. Então, o prazo de prescrição vai ser maior. Tá? Agora, se foi um crime, por exemplo, um furto, aí vai ter que ver qual é a pena, e vocês vão estudar depois lá no artigo 109, 110 do Código Penal, os prazos de prescrição, tá? Mas, assim, bem de forma bem ampla, o que isso quer dizer? Que o Brasil não vai extraditar se passou muito tempo e já tiver prescrito, o crime no Brasil, segundo as leis brasileiras, ou ainda, segundo as leis daquele mesmo país que pediu a extradição, porque o país pode ter pedido a extradição depois e não se dado conta de que o crime já estava prescrito, tá? Então, o Brasil não vai extraditar. Por exemplo, a Argentina pediu a extradição de crimes ocorridos durante a ditadura militar na Argentina. Então, desaparecimentos e assassinatos ocorridos em 1973, entre 1973 e 1975, quando o país vivia um regime de ditadura. E aí, para a Argentina, esses crimes de homicídio eram crimes imprescritíveis, porque envolviam a questão dos direitos humanos. O Brasil não pensa dessa forma, ele acha que a pessoa que foi assassinada, mesmo que tenha sido pelo Estado, o Estado responde, ou as pessoas, os agentes do Estado respondem por esses crimes em conformidade com a legislação penal, havendo uma prescrição para eles. Então, o Brasil entende que esses crimes são sujeitos à prescrição, a não ser o desaparecimento, que o desaparecimento é um crime permanente, porque eles entendem, tá? Depois vocês vão estudar isso, mas que o desaparecimento, ele funciona como se fosse um sequestro. A pessoa estaria com a pessoa, claro que na prática não, né? A gente sabe que os desaparecimentos se transformaram em assassinatos, em homicídios, mas, em tese, como não foi achado o corpo, e para o direito penal, sem corpo não tem crime de homicídio, via de regra, tá? Hoje em dia isso já tem sido debatido, por exemplo, se tiver vestígios muito fortes, tá? De que a pessoa foi assassinada. Mas, então, como a pessoa teria sido, vamos supor, levada por agentes do Estado e depois nunca mais foi encontrada. Então, isso seria um crime permanente, porque ninguém sabe se a pessoa morreu, se não morreu, ou se ainda, em tese, estaria com esses agentes, né? Então, nesse caso, não teria prescrição. Mas no caso do assassinato, o Brasil disse assim, já prescreveu, eu não vou extraditar os fulano de tal que está vivendo no Brasil. Tá? Então, aqui eu trouxe os casos que a gente estudou, da guerrilha do Araguaia, do Vladimir Herzog, que a Corte Interamericana, vocês lembram que a gente falou desses casos? A Corte Interamericana disse que esses crimes eram imprescritíveis, que o Brasil tinha que punir, e o Brasil disse, não vou punir porque eu entendo que se aplica a prescrição penal nessas hipóteses. Ou muito desgaste político. Então, nesse caso, o Brasil não extradita. Continuando, pessoal. O Brasil não vai fazer também extradição se tratar de crime político ou de opinião. Então, alguém que tenha cometido um crime político. Agora, claro, o que é crime político? Aí vai ser a interpretação do STF,
porque o STF que vai julgar. Então, por exemplo, deu uma opinião contra determinado Estado soberano, ou contra um líder de um Estado soberano. Agora, por exemplo, tem alguns países que se falar mal do líder, isso é crime. Tá? Por exemplo, até na Tailândia, que é uma... Até para título de curiosidade, eu tenho uma amiga que mora na Tailândia, e ela disse que lá, por exemplo, teve uma mulher que foi presa porque ela botou no Facebook uma crítica contra o governo. E é uma ditadura na Tailândia. Então, ela foi presa. Agora, imaginem se ela vem para o Brasil. Essa mulher que botou lá no Facebook contra o rei da Tailândia, lá, o general. Imagina se ela vem para o Brasil. Aí, e a Tailândia pede a extradição dela. O Brasil vai dizer, não, a gente não vai extraditar porque alguém escreveu no Facebook contra o rei. Rei da Tailândia. É rei. É. E eles têm várias homenagens lá sobre esse rei. Então, se tu põe alguma crítica, eles vão atrás. E é uma monarquia com ditadura militar, e junto com os militares. E aí, então, prenderam ela lá. Bom, ela foi presa lá, ela é tailandesa, vai cumprir a pena lá. Agora, imagina que ela tenha vindo para o Brasil. Aí o Brasil não vai dizer assim, não vou extraditar, imagina que eu vou extraditar. Entenderam, pessoal? E mais, quando extraditando, for responder num tribunal ou juízo de exceção. O que é um tribunal ou juízo de exceção, pessoal? Está na Constituição, essas duas exceções. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, um juízo de exceção ou um tribunal de exceção. Uma das características da lei penal é que o tribunal, a constituição do tribunal, do juízo, tem que ser anterior ao crime. A gente não pode depois... vocês já devem ter ouvido falar daquela expressão, não existe lei, não existe crime sem lei anterior que a defina. E nem ninguém vai ser julgado, né, pessoal, em local, desculpem, e ninguém vai ser julgado sem que tenha um tribunal constituído para julgar essa pessoa antes. Então, essa é uma das críticas até mesmo que foi feita no Tribunal de Nuremberg, daqueles casos que julgaram os crimes cometidos na Segunda Guerra. Seria um tribunal de exceção, porque o tribunal não pode ser depois do crime. Então, o tribunal já tem que existir antes, as leis já têm que existirem antes do crime, tá? Então, vamos supor que alguém tenha lá cometido um crime, e aí vão fazer um juízo para julgar aquilo que nem existia, tá? Então, isso é um juízo de exceção. Um tribunal de exceção é aquele tribunal que é constituído posteriormente, então ele não existe ainda, mas depois vai ser feito para julgar aquele indivíduo particular, tá? Ainda, pessoal, se o sujeito for beneficiário de refúgio ou de asilo, que a gente já viu, o sujeito é refugiado no Brasil. Então, se o Brasil entendeu que ele é refugiado, o Brasil não vai extraditá-lo. Mas pode ser que, no caso, o Brasil entenda que seja uma causa, que possa ter ocorrido uma causa de perda da condição de refúgio. Aí, depois da perda da condição do refúgio, ou depois da declaração de perda do asilo, aí sim ele pode ser extraditado. E esse tipo de coisa pode ser que outro país faça? O quê? Entre com um processo, falando que seja estudado o estado de refúgio. Ele pode, mas cada país é soberano para decidir se concede status de refugiado ou não. Tá? Então, por exemplo, o que aconteceu no caso César e Batista? Está lá no material de vocês. O César e Batista foi acusado de cometer crime de sequestro, assassinato na Itália. Ele foi para a França. A França disse que não tinha provas, que era uma perseguição política contra o César e Batista, tá? E que o Estado italiano estaria perseguindo ele porque ele seria militante contrário ao governo. Mudou o governo, era o... Eu esqueci o da França, Mitterrand, era o Mitterrand. Tá. Mudou o governo da França e o governo da França disse, não,
Eu não te dou mais acolhimento, vou fazer extradição. Realmente, parece que... Boa noite, Douglas. Então, realmente parece que tu cometeu crime. Aí tem outra mensagem? Tá bem, tudo bem. Eu parei, tá aqui. Então, pessoal, aí o governo do Mitterrand disse assim, não acho que seja mais... Revendo o posicionamento anterior, não acho que seja uma perseguição política. Vou te prender para te extraditar. Aí ele, fugiu. Para onde? Para o Brasil. O César Battisti. Aí ele veio para o Brasil e a Itália pediu a extradição dele. Aí ele fez um requerimento de refúgio. Ele disse, olha, eu sou refugiado, estou sendo perseguido. Aí o CONARE, que a gente estudou nas últimas aulas, que é o Comitê Nacional para Refugiados, disse assim, não, tu não é refugiado. Não é refugiado. E aí ele recorreu da decisão do CONARE para o Ministério da Justiça, para o ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça era o ministro Tarso Genro. Aí o Tarso Genro disse, não, tu é refugiado. Então, te dou o status de refugiado. Mas aí a Itália tinha feito o pedido para o Supremo Tribunal Federal para extraditar ele. Aí o Supremo Tribunal Federal, se ele tem refúgio, em tese ele não pode ser extraditado, mas eu estou observando aqui que esse refúgio não é regular. Então, só que aí depois, o processo de extradição, a gente vai ver, é uma decisão do STF e mais uma decisão política do presidente da República. E aí ele não foi extraditado no governo Lula, tá? Mas eu já vou falar sobre isso. Tá? Então, só para ilustrar esse caso, depois esse caso está bem falado ali no material de vocês. Aqui, só para ficar claro, pessoal, se, vamos supor ali, crime político ou de opinião, às vezes a pessoa pode cometer um crime com cunho político, mas o que precisa ver é o princípio da preponderância, ou seja, vamos supor que eu tenha colocado uma bomba num trem, tá? Para defender alguns ideais de separação, por exemplo. Isso, por mais que eu tenha uma motivação política desse crime, isso não é um crime político, tá? Então, o STF vai entender que é um crime de assassinato de várias pessoas nesse caso, tá? Continuando, vejam que tem vários requisitos, por isso que é o Supremo que vai ver, tá? Se o crime for cometido no território do Estado requerente, tá? Aí aqui foram os impedimentos, tá, pessoal? E aí agora os requisitos. Além das questões que o STF diz o seguinte, eu não vou extraditar nessa hipótese. Além disso, eu preciso verificar se as hipóteses de concessão estão presentes. Ou seja, vamos ver se o caso se enquadra nessa hipótese. Qual seja? E aí foi a pergunta que a Carol me fez lá no início. Se o Estado que está requerendo a extradição for competente para julgar. Se o crime ocorreu lá ou aplica a lei dele. Por quê? Porque ele não pode requerer extradição se ele nem vai julgar a pessoa só para ele entregar para outro Estado. Não. Aí o outro Estado é que tem que pedir, né? O Brasil não vai entregar alguém sem motivo nenhum a pessoa, tá? Aí se ele... Estar ou extraditando respondendo a processo investigatório, a processo penal ou ter sido condenado a pena privativa de liberdade no Brasil. Ou seja, aquilo que a gente já falou, ele já está cumprindo pena, ele já está sendo investigado no Brasil, o Brasil não vai extraditar, tá? E aqui a lei diz, tá? E se ele cometeu esse fato, vamos supor, em 2 estados, o crime que ele aconteceu se deu em 2 estados. Ele cometeu, por exemplo, 2 crimes, um num e um outro no outro estado. E os 2 estados estão pedindo a extradição dele. Ele traficou droga num e ele assassinou uma pessoa em outro estado. E os 2 estão pedindo a extradição. Para quem que o Brasil vai entregar ele? Aí o Brasil, aí na lei diz, olha, para o crime mais grave. Então, vou entregar para o assassinato. Tá? E se forem 2 assassinatos? Ele assassinou o sujeito lá nos Estados Unidos e no México.
Aí quem pediu primeiro, tá? Então, ali na lei tem algumas hipóteses assim, para tentar resolver, nesse caso, como fazer se tiver 2 pedidos de extradição, tá? Outra questão, pessoal, o Brasil o Estado está pedindo a extradição dele, tá? Pediu a extradição do sujeito que está aqui no Brasil. Tá? Via de regra, o Brasil já ia lá, prendia o cara para fins de extradição, tá? Vai prender para extraditar ele. Hoje em dia, se admite que o STF, durante o processo de extradição, que o processo de extradição demora um pouquinho, né? A gente já viu, abre um processo no STF, o STF manda para o ministro que vai relatar, a gente chama relator, né? Ou quem vai fazer o primeiro voto, aí marca o julgamento, às vezes tem que ouvir a parte contrária, às vezes não, tem que ouvir a parte contrária, tá? Para ele se defender, ele também vai ter a defesa. Então, isso é um processo. Durante esse processo, recebi o pedido de extradição. Então, via de regra, o STF vai mandar prender, localizar e prender a pessoa, tá? Mas pode ser que ele transforme essa prisão em outra medida cautelar. Por exemplo, retém o passaporte da pessoa, tá? Determine uma prisão domiciliar dessa pessoa. Hoje em dia, essas outras formas, elas estão mais comuns do que a prisão propriamente dita, tá? Então, pode ser uma prisão domiciliar, pode ser uma prisão num albergue, pegar o passaporte, para que haja o processo regular da extradição, tá? Então, faz a prisão nesse caso. Exato, tá? Então, pediu a extradição, tá? Ou vem a notícia de que o Estado quer extraditar. Então, o Brasil pode prender, mas aí o Estado tem que formalizar, trazer todos os documentos para a extradição. Se ele não trouxer os documentos, aí o STF vai arquivar o processo. Por desinteresse, porque não trouxe, vai liberar a pessoa. Tá? O extraditando pode se entregar voluntariamente. Ele diz assim, eu quero responder mesmo o processo lá, quero me entregar. Mas isso, claro, né, pessoal, não afasta a obrigatoriedade de que o processo passe por um juízo de legalidade pelo STF. Então, ainda assim, mesmo que ele extraditando quer responder o processo lá, sei lá, porque ele não quer ser foragido, não quer ficar com essa pecha, mas ainda assim ele tem que ser assistido por advogado para ele anuir que ele quer realmente se entregar, tá? Então, e ainda assim o STF vai ter que verificar, vamos ver se é o caso de extradição ou não, porque também o sujeito pode pegar um avião e voltar para o país que tá pedindo, né? Então o STF não pode anuir com um caso assim que ele vai deixar de observar os requisitos. A extradição, no caso, é toda puxada pelo Estado. Isso. Tá? Então, aquilo que a gente viu, né? Quem vai verificar os requisitos da extradição é o STF. Bom, se o STF, pessoal, decidiu para quem caberia recurso? Para Deus só, né? Então, não cabe mais recurso, óbvio, né? Então, se o STF decidiu, o STF já está ali do lado do Deus ali, então já não cabe mais recurso, tá? Então, o STF decidiu, está decidida a extradição. Estou aderindo à extradição, estou deferindo a extradição, aí não cabe recurso, tá? Como eu falei, quando o STF recebe o pedido de extradição, tá? Ele vai abrir um processo, ali no STF aparece a nomenclatura do processo, é processo de extradição, tá? Ele vai receber um número, como todos os processos do STF, ele vai verificar quem é o extraditando, que a gente chama, e vai notificar a defesa ele vai notificar, desculpem, né, o extraditando para ele constituir defesa e apresentar a sua defesa no processo. Se ele não constituir defesa, o processo vai para a Defensoria Pública da União,
tá? Então, por quê? Porque a pessoa tem que se defender, é um processo similar a um processo criminal, né? Então, não pode acontecer sem defesa, tá? Se ele julgar procedente, quem paga as custas é o Estado requerente, viu, Carol? Ele que tem que pagar as custas para fazer a retirada da pessoa. Ele que tem interesse de pegar a pessoa, né? Não é o Brasil que tem interesse de mandar, ele que tem interesse de pegar. A passagem. Tudo. Se vai vir algum agente pedir para acompanhar o caso. É comum, por exemplo, que o Estado requeira também que seja com uma escolta policial. Então, vai vir. Então, tudo isso por conta do Estado requerente. Tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tá? Tranquilo, ótimo. Tá. Então, se ele tiver, vamos supor que o sujeito, não é pelo mesmo fato, tá? Mas ele foi lá, assassinou lá um indivíduo nos Estados Unidos, veio no Brasil e cometeu, sei lá, tráfico de drogas no Brasil. E tá preso no Brasil por tráfico de drogas. O Brasil vai extraditar essa pessoa? Pode até extraditar, mas depois que ele cumprir pena no Brasil. O Brasil vai dizer o seguinte, ó, primeiro cumpra a pena no Brasil. Depois tu vai ser extraditado para cumprir essa outra pena lá. Que eu não vou extraditar. Mas 2 crimes diferentes, tá? Claro, se for o mesmo crime, eu já falei que não, porque aí ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Agora, ele cometeu lá e aqui ele está preso por outro fato, então ele vai terminar de cumprir a pena no Brasil, responder, né? Ficar, como se diz aí, ficar limpo no Brasil para depois sair, tá? Agora, se ele, vamos supor, tenha cometido um crime de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? Sei lá, um crime de dano, tá? Jogou uma pedra na janela do vizinho de propósito. Então, nesse caso, quebrou a janela, foi um crime de dano. Então, e ele está respondendo assassinato lá no exterior. O Brasil pode? Não, olha só, eu vou liberar esse crimezinho aqui, porque tu ia me entregar a cesta básica mesmo, e já te mando lá para tu cumprir pena lá, tá? E se o sujeito tiver, vamos supor que aconteceu alguns casos aqui, até acho que foi aquele médico do Paraguai, não, aquele médico estava no Paraguai e veio para o Brasil, mas o sujeito está aqui em estado de enfermidade grave, então ele foi para o hospital. Então o Brasil não vai extraditar a pessoa de qualquer jeito, né? Ah, não, ó, vou extraditar. Não, aí o Brasil então vai dizer o seguinte, olha, vamos esperar ele melhorar e depois ele vai ser extraditado, tá? Tudo isso com laudos, evidentemente, né? Pelo menos em tese. Tá. E doença mental? O quê? Para fins de cumprimento de medida socioeducativa, não. Não. No caso ali, a pessoa está em surto. Aí já não vai ser extraditada, né? Vai estar em enfermidade, né? Não vai ter enfermidade. A gente não extradita para medida de segurança. Para cumprimento de pena. Pode ser até uma defesa. Aqui, compromisso do Estado estrangeiro, tá, pessoal? Então, o que o Brasil vai exigir também? Alguns compromissos do Estado estrangeiro. Vai dizer assim, olha, eu vou extraditar mediante algumas condições. Por quê? Porque eu já sei que tu tem pena de morte aí, eu não concordo com a pena de morte, eu já sei que tu tem tortura aí, então não vou extraditar para alguém violar direitos humanos. Então, o Brasil estabeleceu algumas condições. E aí, o que isso significa? Que se o Estado estrangeiro quiser a extradição, ele vai ter que anuir essas condições. E que condições são essas? Estão estabelecidas ali na lei, tá? Quais são essas? Ó, o Brasil vai dizer o seguinte, olha, eu vou te extraditar para esse fato. Agora, tu não pode, tu tem que se comprometer que tu não vai colocar mais fatos, além desses fatos que tu tá pedindo. Para que não ocorra ali, o sujeito pede seleção para uma coisa, mas, na verdade, você quer botar um monte de outras coisas que já estaria prescrita, por exemplo, que o Brasil não iria autorizar a extradição, tá? Crimes de opinião, outras coisas. Então, o Brasil vai dizer assim, ó, é para esse fato. Além disso, o Brasil vai querer que seja computada o período que o extraditando ficou preso no Brasil. Por exemplo, o STF determinou a prisão dele
para fins de extradição. Ele ficou preso 2 meses para terminar o processo no Brasil. Então, o Brasil vai dizer assim, ó, esses 2 meses ele já cumpriu de prisão. É isso, tá? Então, a gente vai fazer a diminuição desse tempo que o sujeito ficou preso. Opa, outra coisa, também tu vai ter um compromisso que tu não vai ter pena corporal, pena perpétua e nem de morte. Que o Brasil não admite, vocês sabem muito bem que o Brasil não admite esse tipo de penalidade. Tá? Então, ó, não tem pena de morte no Brasil, não vou aceitar que eu vou mandar o indivíduo para ser morto pelo Estado. Assim como também, né, pessoal, não pode haver pena superior a 40 anos no Brasil. Vocês sabem disso, né? O máximo, mesmo que a pessoa tenha cometido vários crimes, e esses crimes somem, por exemplo, 100 anos de prisão, por exemplo, Cabral, que está lá no Rio de Janeiro preso. As penas dele somam mais de 100 anos de prisão. Nem sei se o dele soma, mas aquele Fernandinho Beiramar e coisa do gênero. O máximo que ele vai ficar preso é 40 anos. Está no Código Brasileiro, tá? Então não pode. O Estado também não entregar para outro Estado sem consentimento do Brasil, tá? E ainda não considerar um motivo político para agravar a pena, tá? Então, aquilo que a gente falou, o sujeito ser de um partido dissidente do governo. Porque ele é filiado, então a pena vai ser maior. A gente vai entender isso, que é um motivo político, tá? Além de não submeter o extraditando a torturas ou tratamentos desumanos. Tá? Então, pelo menos em tese, né, gente? Além disso, tá, pessoal? Uma questão super importante, isso aqui é sempre objeto de prova. Essa súmula 421 da STF. Não impede a extradição a circunstância de ser extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. O que isso quer dizer, pessoal? A gente viu que se uma pessoa é casada com brasileiro ou tenha filhos brasileiros, ela não pode ser expulsa do território nacional. Não pode ser expulsa. A expulsão se dá quando alguém comete um crime no Brasil e após o cumprimento da pena, então o Estado brasileiro vai fazer a expulsão desse estrangeiro, lembra que o brasileiro nunca é expulso, tá? Desse estrangeiro para o país da sua nacionalidade ou de origem. Quando o Brasil vai fazer essa expulsão, que é uma medida unilateral de determinar a saída compulsória da pessoa, e essa pessoa tiver um filho ou cônjuge no Brasil, ela não vai ser extraditada. Desculpa, ela não vai ser expulsa, tá? Então, ela não vai ser expulsa, ela vai ficar no Brasil. Agora, é diferente de um pedido de extradição, por isso que eu disse, não vamos confundir a expulsão com a extradição. Qual é a extradição? A extradição, a pessoa cometeu um crime fora da competência de julgar brasileira, então ela não cumpriu pena no Brasil, ela não cometeu crime no Brasil, ela cometeu um crime fora. E esse país está pedindo para que o Brasil entregue esse indivíduo, tá? Que normalmente é estrangeiro, como a gente viu, né? A não ser que seja um brasileiro naturalizado anterior, cujo crime foi anterior, tá? E aí, nessa hipótese, não vai fazer diferença. Tá? Se tem ou se não tem filho brasileiro. Porque não é algo, pessoal, da pessoa estar indesejada no Brasil. É algo da pessoa responder um crime que ela cometeu fora. Assim como se ela cometeu um crime no Brasil, ela vai cumprir pena no Brasil. A pessoa não deixa de cumprir pena porque tem filho. Agora, ela deixa de sair compulsoriamente do país porque tem filho brasileiro. Por quê? Porque isso vai atingir o direito dos filhos, muito mais. E também do cônjuge, né, de convivência. Então, em razão disso. Então, não vamos confundir a extradição, que é um pedido de cooperação, com a expulsão, tá? Tranquilo? Dúvidas, pessoal do online? Comentário, não? Eu vou continuar aqui, tá, Carol, que eu já trazei. Então, pessoal, também não cabe extradição sobre os mesmos fatos, obviamente. A pessoa, o país pediu extradição.
O Brasil negou a extradição porque era crime político. Aí o país pediu de novo a extradição. Não dá, né? Senão isso não tem fim. Tá? Dúvidas, pessoal, sobre a extradição? Comentário? Tá tudo certo, prof. Não Certo. tenho dúvida. Tranquilo. Tá. Eu vou falar, como eu já estou com o material aqui, depois eu quero falar o material que está no AVA, mas eu vou dar continuidade à aula para depois a gente rever alguns pontos, tá? Tudo certo, tá bem. Então, estamos juntos, vamos lá. Opa. Então, esse é o Instituto da Extradição, tá, pessoal? Então, quando o Brasil requer a extradição, é uma extradição ativa. Quem vai requerer a extradição é o juiz da causa dele. Então, vamos supor que alguém tenha cometido um crime em Porto Alegre, tá? Pode ser aí, pode ser até um brasileiro, cometeu um crime em Porto Alegre, e ele saiu do Brasil e foi, deixa eu voltar aqui, né, para depois eu vejo essa parte. O brasileiro veio cometer um crime em Porto Alegre, saiu e foi para o Uruguai, tá? Neste caso, o que a gente tem? Quem que tem interesse de punir essa pessoa? Quem que tem interesse que essa pessoa cumpra a pena? O Estado brasileiro. Onde que essa pessoa está? Está no Uruguai. Então, o juiz da causa, esse caso está sendo investigado pela polícia, a polícia, então, apurou que foi fulano de tal que cometeu o crime, o Ministério Público, então, oferece a denúncia contra essa pessoa, tá? Isso tudo vocês vão aprender lá na aula de processo penal, como é que oferece denúncia, como é que é o processo, tudo, mas isso vocês mais ou menos já sabem como que tem um processo criminal. Aí o juiz da causa vai e julga que essa pessoa, então, de fato é o autor do crime. E essa pessoa, então, é condenada a 10 anos de prisão. Cadê a pessoa? A polícia apurou que ele está no Uruguai. Então, esse juiz, que tem interesse no cumprimento da pena, vai emitir um pedido de extradição para as autoridades uruguaias via a autoridade central brasileira, tá? Ou via o Ministério das Relações Exteriores, se não houver tratado, apenas uma promessa de reciprocidade, eu vou falar sobre isso, tá? E a autoridade, isso é uma extradição ativa, porque o Brasil que está requerendo que o Uruguai entregue aquele indivíduo que pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, tanto faz, porque, vejam, ele saiu do Brasil e cometeu um crime fora, tá? Então, o Uruguai vai verificar, conforme as suas leis, isso a gente não estuda, porque as leis do Uruguai, vai verificar se existe realmente o caso de cumprir a extradição. E aí o Uruguai, então, vai entregar para a autoridade brasileira, então vai alguém lá buscar o indivíduo para cumprir pena no Brasil, ele já vai ficar preso porque já está condenado no Brasil, tá? Então, esse é o caso da extradição ativa. Se não tiver tratado de extradição, normalmente os países têm tratado prévio. Eles já combinam, olha, eu vou aceitar os pedidos de extradição, tu também. Mas é possível fazer um pedido de extradição e esse pedido ser deferido, ser aceito, mesmo sem tratado, mediante uma promessa de reciprocidade. Ou seja, eu estou recebendo o teu pedido aqui, a gente não tem tratado. Mas me diz uma coisa, se eu extraditar, tu vai me extraditar quando eu pedir também? Isso é uma promessa de reciprocidade. Aí ele vai ter um compromisso de dizer assim, quando tu me pedir eu também vou extraditar. Tá? Normalmente aí, a partir dali, já vão conversar para fazer um tratado, tá? Mas pode ser que não tenha tratado e tenha esse compromisso futuro. Então, vejam, a extradição ativa é essa. O sujeito cometeu o crime no Brasil, saiu do Brasil, fugido. Aí, o que acontece? O Brasil, opa, eu quero que esse sujeito não fique, né? Essa ideia de impunidade não é uma ideia boa, porque senão as pessoas, todo mundo ia cometer crimes e fugir para o Uruguai, apesar de que na prática, né, gente? Mas aí a ideia da extradição é essa, cooperação para que existe hoje mecanismos também via a Interpol, não sei se vocês já ouviram falar,
que é uma associação de polícias, né? Não é uma polícia internacional, mas uma associação de autoridades policiais, tá? Para que se faça alertas sobre aquele indivíduo. Então, por exemplo, aquele indivíduo que chegue no aeroporto já tem lá um alerta, o nome dele, com o pedido de extradição. Opa, o Brasil está requerendo a extradição dele, então já está no alerta da Interpol. Então, isso, um pedido ativo, alguém procurado no Brasil, e aí a Interpol, por exemplo, já faz a retenção dessa pessoa, já comunica a autoridade brasileira, a autoridade brasileira já formaliza o pedido de extradição. Tá? Isso é algo que tem acontecido também. Pelo menos, assim, os países têm dado esforços nesse sentido para evitar, né, gente, a ideia de impunidade, que a pessoa pudesse cometer crime e sair e ir para outros lugares. Sim, a tecnologia, a gente ainda está correndo atrás, né? Veja aqueles seriados do Narcos, quantos crimes eles não faziam, né? Não viu? Eu vi alguns, mas assim, a ideia, depois eles tiveram aí, o que aconteceu? Várias cooperações com o Estado, porque o que acontecia? A organização criminosa captava o Estado, tinha cargos no poder do Estado, e aí nunca efetivava pedidos de extradição para os Estados Unidos. Depois eles fizeram outros compromissos internacionais de cooperação. Tá? Mas é algo que poderia, né, em tese, acontecer. Tá? E aí, pessoal, se observou uma outra situação no mundo. E aí eu vou dar um exemplo, não estou pré-julgando, tá? Mas se observou também que, às vezes, os brasileiros cometiam crimes no exterior e vinham para o Brasil. E aí o Brasil dizia assim, eu não posso extraditar porque é brasileiro nato. Eu vou dar um exemplo, tá? Não estou pré-julgando. O Robinho, vocês devem ter ouvido falar do Robinho, né? Então, o que ele está sendo acusado de ter cometido estupro na Itália, vocês devem saber disso, devem acompanhar, e ele veio para o Brasil. Se a Itália fizer um pedido de extradição do Robinho, até lembram? Eu não sei se vocês acompanharam, mas tinha uma investigação, tem uma investigação em curso na Itália, se falava, opa, mas a Itália vai deixar ele sair, e aí ele acabou vindo para o Brasil. Tá? Veio para o Brasil e ele está respondendo um processo criminal na Itália. Tanto é que ele não sai mais do Brasil. Ele diz assim, se ele botar os pés na Itália, dizem que ele pode ser preso. Se a Itália fizer um pedido de extradição dele, o Brasil vai extraditar? Não, porque ele é brasileiro nato. Então, pessoal, isso fez com que os países, tá, acusaram de vários estupros, não foi só na Itália, nem sabia. A Marlova botou aqui. Então, o que os países começaram a se dar conta? Opa, isso também não é bom, eu estou protegendo o meu nacional, porque a ideia da extradição, de não extraditar o nacional, era muito da ideia, assim, de proteger para que ele não fosse perseguido no exterior, né, gente? Então, ele não, infelizmente, então, que ele não fosse perseguido no exterior. Então, o Brasil, esse impedimento de extradição do nacional é antigo. Como eu falei, o primeiro instituto foi aí o Instituto da Extradição. Só que isso poderia gerar impunidade. O sujeito agora já veio para o Brasil, vai fazer aqui nem vou fazer o gesto, tá gravando, né? Se fosse presencial, faria um gesto, aquele lá do Vale Tudo, lembra daquela novela? Não, óbvio que não. Daí vai lá, o Det Reutemann sai, quem matou o Det Reutemann, quem eles descobriram, aí aparece ele saindo do Brasil. A Marlova deve lembrar, né, Marlova? Bom, mas aí então, para que isso não acontecesse... Sim, eu lembro. Lembra, viu? Viu como eu sei? Ah, sim, novela muito boa. E aí, né, pessoal, claro que aí, como o brasileiro foi para o exterior, aí no caso o Brasil podia pedir extradição deles que estão no exterior. Mas e o contrário? Se o sujeito comete o crime fora, como esse caso que eu dei o exemplo, e vem para o Brasil não pode extraditar, porque é brasileiro nada. A não ser que seja o caso do Brasil declarar a perda da nacionalidade brasileira, que foi o caso que eu falei lá da brasileira, que casou com os estrangeiros. Mas o Robinho não ia casar com ninguém. O Robinho não iria... nem vai casar com o estrangeiro, pelo menos, né?
Ou se ele casar com um estrangeiro, ele não vai requerer a nacionalidade desse estrangeiro, tá? Então, nesse caso, os países começaram a pensar, opa, quem sabe a gente poderia pensar em transmitir a pena para o local em que o sujeito está, para que ele cumpra a pena de outro país no local em que ele se encontra. Então, veja, em vez de eu mandar o indivíduo para a Itália manda a pena para o Brasil, para esse brasileiro cumprir. Então, esse é um instituto novo, tá? Para tentar, de alguma forma, contornar os impedimentos para a extradição, principalmente de brasileiro nato. Então, se o Brasil, vejam só, que interessante, a gente pode acompanhar esse caso do Robinho no futuro. Se o Brasil fizer um tratado com a Itália, ou ainda a Itália fizer uma promessa de reciprocidade, ou seja, se tu me pedir alguém que esteja também italiano, aqui na Itália, que cometeu um crime, nos mesmos moldes, eu também vou te mandar para o Brasil. Mesmo que eu não extradite os meus italianos. Então, havendo esse acordo internacional entre os países, é possível, pessoal, que esse país que o brasileiro cometeu o crime fora, mande a pena para ele cumprir no Brasil. Então, daí a gente teria que analisar essa pena, se ela... Veja, os requisitos estão aqui. Aí, qual é o requisito? Opa, ele foi condenado, tá? Lá no exterior. Então, vamos pensar, eu estou pensando nesse caso, tá, pessoal? Mas por questões ilustrativas que a gente consegue visualizar bem. Tá? Então, ele está condenado lá na Itália. Ele tem residência no Brasil. Ou algum vínculo pessoal no Brasil. Tem filho, tem alguma coisa, tá? Então, é possível. A sentença tiver transitado em julgado lá na Itália. Ou seja, não cabe mais recurso, ele foi condenado. A Itália disse o seguinte, olha, a pena para o estupro é de 10 anos, tá? Que a Marlova disse que foram vários estupros, tá? Me engasguei. Desculpa, tá? Então, ele tá condenado. Não cabe mais recurso. Agora tá investigação. Pode ser que já tenha uma decisão e ele possa apresentar recurso. Aí não cabe, tá? Mas a pena tem que ser a pena definitiva. Além disso, tem que ser um cumprimento de pena no Brasil maior que 1 ano, tá? Porque não vai fazer todo esse processo para ficar aqui preso 1 ano. Então, tem que ter ainda mais de 1 ano para cumprir. Não que a condenação seja 1 ano. Por exemplo, vamos supor que a condenação tenha sido 5 anos, ele cumpriu 4 anos na Itália já, aí ele estava em livramento condicional, faltando 1 ano. Livramento condicional quando a pessoa pode sair ainda no cumprimento da pena, né? Tem que ficar assinando lá. Aí ele veio para o Brasil fugido. Mas falta só 1 ano para ele cumprir na Itália. Então, o Brasil não vai aceitar esse cumprimento, tá? E nem mandar a extradição porque ele é brasileiro nato. Aí fica impune. Tá? Mas por quê? Porque o Brasil acha que não vale a pena toda essa movimentação para ficar 1 ano aqui. Tá? E o fato tem que ser crime nos 2 lugares. Então, é o caso do estupro. O estupro é crime no Brasil, é crime lá. Agora, se ele está condenado na Itália, lá, por aquilo que eu falei, por ter falado mal do governo, por outras coisas que a gente possa imaginar que o Brasil não aceita que seja crime, tá? Então, não vai ser crime, tá? Então, como que isso acontece? É o Estado estrangeiro, ou seja, o Brasil não vai prender o Robinho por nada, tá? Então, o Estado estrangeiro que tem que pedir para o Brasil fazer essa execução da pena, tá? E aí, veja, em vez de ser, só para confundir nas provas de concurso, né, gente? Em vez de ser lá no STJ, vai ser em vez de ser no STF, vai ser no STJ, que é outro tribunal, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça, pessoal, ele julga causas que envolvam, tá? Muitas vezes a gente fala em recurso especial, que é para STJ,
ele julga hoje pedidos de homologação de sentenças estrangeiras, então é outro tribunal que fica em Brasília, tá? Ele não é um tribunal supremo, do STJ, o Supremo é o Supremo, tá? Mas é um tribunal que está acima dos demais tribunais dos estados e também tem jurisdição em todo o território nacional, tá? As hipóteses de competência estão no artigo 105 do Código da Constituição. Tá? O STJ, ele não é federal. É. Ele é federal também. Ele é também. Por que deram esse nome, não sei. O Supremo, aí é o Superior e o Supremo. Podia ser, mas não botaram. Né? Tá? E aí a execução se dá na Justiça Federal, ou seja, o juiz da causa, o STJ, vai dizer assim, tá bem, Robinho, é o seguinte, 10 anos, eu concordei com o pedido da Itália, mando para um juiz aqui lá de Santos, eu acho que ele mora em Santos, não sei, tá? E o juiz federal lá de Santos vai analisar o teu cumprimento, vai ver as tuas condições da prisão, porque não é o ministro lá da STJ que vai ficar vendo isso, né? Viu? A Marlova disse que foi também na Inglaterra, então a Inglaterra também pode pedir, viu? Foi acusado, mas não tem ainda. Isso que tem que ver, né? A acusação só não vale, tem que ter sido condenado sem mais recursos, tá? Tá. O Brasil só tem tratado, pessoal, de transferência de execução de pena hoje, tá? Com o Reino dos Países Baixos, tá? Pelo menos na execução da aula, tá? Então, só tem, mas pode haver sempre promessa de reciprocidade. Então, não tem com a Itália, mas, como eu falei, pode haver promessa de reciprocidade. E, além disso, pessoal, o Brasil também aderiu a um tratado internacional contra o tráfico internacional de entorpecentes, tá? E contra o crime organizado. E contra a corrupção. Então, qualquer uma dessas hipóteses de crime poderia, em tese, ensejar a transferência de execução de pena, porque o Brasil é parte dessa convenção multilateral. Multilateral significa de vários países. Então, vários países estão em cooperação para combater a corrupção, o crime organizado, o tráfico internacional de drogas. Então, qualquer um desses crimes, o Brasil aceita transferência de execução de pena para esses crimes dos países que são partes. Certo? Minha barriga roncou. Bom, e por fim, pessoal, outro instituto que não se relaciona com transferência de execução de pena e nem extradição, mas tem também caráter criminal, é a transferência da pessoa condenada. Aí aqui, pessoal, é outra coisa, embora o nome seja parecido. Aqui a pessoa está condenada num país por ter cometido um crime nesse país, mas ela não é desse país, ela é de outro país, tá? E ela gostaria de cumprir a pena dela no país da família dela, da residência habitual. Então, pensem, por exemplo, nesses casos de mula que vem para o Brasil. Então, a pessoa é espanhola, vem para o Brasil. Aí achou que ia se dar bem, trazer droga para o Brasil. Foi presa aqui em Guarulhos. Vai cumprir pena onde? No Brasil. Ela cometeu crime no Brasil. A Espanha não está punindo ela, o Brasil tem interesse de punir esse fato, colocou ela na prisão. Então, ela vai responder o crime no Brasil, vai ser condenada no Brasil. Só que ela não tem vínculo nenhum no Brasil. Então, ela gostaria, vejam que é diferente, não é o Brasil que vai mandar a pessoa para lá, e nem a Espanha está pedindo. Mas essa pessoa que está condenada, tá? Mas essa pessoa que está condenada, ela deseja muito cumprir a pena lá no seu território de origem. Então, ela vai fazer um pedido para que ela cumpra a pena lá, tá? Eu já vi aqui, viu? A Marlova colocou aqui da Inglaterra. Tá? Então, vejam, pessoal, que nesse caso,
o interesse não é dos estados, como a gente viu na extradição, de quem é o interesse na extradição? É do estado que quer aquela pessoa, para que aquela pessoa cumpra a pena no seu território. Na transferência de execução de pena, é o estado também que quer mandar a pena para que essa pessoa não fique impune, né? Quem é que tem interesse de mandar a pena para o Robinho cumprir aqui? A Itália. Não é o Robinho, nem o Brasil. A Itália são um país soberano. Agora imaginem, pessoal, que o Robinho foi preso na Itália, ele foi estar preso lá na Itália por esse crime. Ele pode requerer, tá, que ele cumpra a pena no Brasil. Tá? Ele pode requerer... Acho que... Oi, não, quem vocês... Não estou reconhecendo. São chaves. Hã? Quem? Eu tive aula contigo de direitos humanos. Ai, quem? Meu Deus, qual é o teu nome? Ah, sim. Mas é que eu não vejo vocês. E tu é o? O Charles. Ah, o Charles, claro. Aí tem um sobrenome difícil, né, Charles? Robson. Viu como eu sei? Hã? De direitos humanos. Pode entrar. A gente já está acabando. Podem entrar. Então tá. A gente está falando, pessoal, da transferência de pessoa condenada. Tá? Então a gente já viu aqui a extradição. O que é extradição? Quando alguém pede, o Estado pede que o Brasil envie alguém para o exterior para que essa pessoa cumpra a pena no exterior ou responda um processo criminal lá. Ou o Brasil está pedindo alguém que está lá no exterior para que venha cumprir pena no Brasil. Então, aquele caso que eu falei, o brasileiro cometeu um crime no Brasil, fugiu para o Uruguai. Então, o Brasil vai pedir lá para o Uruguai mandar esse sujeito para cá. A transferência de execução de pena é o caso em que, via de regra, não cabe extradição. Mas o sujeito está no território brasileiro, cometeu um crime lá no exterior, tá? Não cabe extradição porque ele é brasileiro nato. Então, nessa hipótese, que é o caso do Robinho, que a gente deu um exemplo apenas ilustrativo. Então, o Robinho, então, foi condenado lá, mas ele tem que ser condenado. Então, ele foi condenado lá na Itália, a Itália determinou uma pena para ele, ele veio para o Brasil. O Brasil não vai extraditar ele, porque não cabe extradição de brasileiro nato, como a gente viu. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A Itália diz, opa, eu tenho interesse de mandar minha pena, porque eu não quero que esse sujeito fique impune. Porque olha como é que fica aqui. Ele veio, cometeu, ele acha que ele vai ficar solto, vai para o Brasil, fica fazendo festa no Brasil? Não. Então, e claro, né, gente, tem uma repercussão do caso, isso, e para o Brasil também não é bom que ele fique aqui com essa fama. Então, o Brasil vai aceitar a pena que foi dada na Itália para ele cumprir no Brasil. Então, o Brasil vai prender ele por um crime que ele cometeu lá na Itália, que, em tese, o Brasil não teria jurisdição, competência para julgar ele, porque ele cometeu o crime lá. Agora, a outra medida, a última que a gente está estudando, é o pedido de transferência da pessoa condenada. Esse é o mais comum, tá? Mais do que a transferência da pena, esse é bem comum. Tá? Tem vários tratados no Brasil e na prática tem funcionado muito bem. Qual é o caso? A pessoa é estrangeira, cometeu um crime, a maioria dos casos é tráfico internacional de drogas, tá? Mulas, cometeu um crime e foi presa no Brasil. Mas ela não é do Brasil, ela não conhece ninguém. Eu peguei casos, pessoal, que a pessoa simplesmente não falava português. Só que, claro, é mula, é aliciada, tá aqui no Brasil nessa situação, foi presa. Tá? Tanto é que no Brasil a gente tem presídio só para estrangeiro. De tantos estrangeiros que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá? Tem uma ala no Rio menos, mas em São Paulo, pessoal, Guarulhos, é só tem um presídio só de estrangeiros. Tanto que tem. Então ele veio, tá aqui isolado, não conhece ninguém. E normalmente, né, gente, o país que ele é de origem é um país bom, porque se for um país ruim, ele nem quer ir.
Então, os angolanos, por exemplo, que vêm para o Brasil, dizem, não, quer voltar para Angola para cumprir pena lá? Não, não quero, muito obrigada. Vou ficar no Brasil, tá? Porque é ruim, ruim por ruim, fico aqui. Mas vamos supor que o sujeito, e acontece, já peguei casos assim, é um inglês. Ele pensa, vou ficar aqui no Brasil ou vou ficar lá na Inglaterra cumprindo pena? Não que também seja uma maravilha, tá, gente? Às vezes não é. Tem vários casos de brasileiros no Japão. A gente tem uma comunidade de brasileiros muito grande no Japão. O Japão é uma das piores prisões do mundo para brasileiros. Do mundo. Por quê? Porque no Japão vige a regra do silêncio. Então, o preso não pode falar. Ele tem que ficar em silêncio e ele não pode olhar no rosto do carcereiro. Ele não pode olhar no rosto. Tem que ficar isolado em silêncio. Isso causa um sofrimento muito grande, principalmente aos brasileiros. Mas para sempre essa regra do silêncio ou é tipo... Sim, a regra do silêncio. É para ele ficar refletindo sobre o que aconteceu na vida dele. Não é para ele falar. Só vai falar quando for solicitado. Então, isso causa um sofrimento muito grande para os brasileiros que estão nessa condição. Então, eles querem vir cumprir pena no Brasil. Tá? Então, a gente teve até vários casos com a pastoral carcerária, ela que trouxe essa informação, uma vez quando a gente estava lá numa reunião. Então, pessoal, quem que requer a transferência de pessoa condenada? A própria pessoa. Ela que quer cumprir pena. O Brasil não tem interesse que os brasileiros que estão lá no Japão venham cumprir pena no Brasil. Não, estão lá, que cumpram pena lá, cometeram crime lá, assim como quem está aqui cumpra pena aqui. Mas a ONU, por uma iniciativa da ONU, ela verificou que isso causa um grande sofrimento nas pessoas que estão isoladas, porque uma das, pelo menos em tese, características da pena é a ressocialização. E ela não vai se ressocializar no Brasil. Então, em razão disso, o Brasil aderiu a essa campanha e aceita que faça transferência de pessoa condenada. Então, isso tem que ser um requerimento da pessoa mediante tratado. Então, o Brasil tem tratado com vários países para que, por exemplo, o Japão. Então, o Brasil recebe os brasileiros aqui e os japoneses vão para lá, no caso de terem cometido crime no Japão. Sem estereótipos, mas é menos comum. E vice-versa. Então, por exemplo, o brasileiro que cometeu crime na Inglaterra pode requerer vir para o Brasil para cumprir pena, ou pode o Brasil o inglês ir para a Inglaterra. O caso do Robinho. Se o Robinho fosse preso lá, ele poderia requerer cumprir pena no Brasil. Desde que, lógico, né, pessoal, ele tenha que ter laços. Ele não pode, por exemplo, o brasileiro, o inglês, por exemplo, o inglês não, mas o brasileiro está preso no Uruguai, ele requer para cumprir pena na Inglaterra. Não pode. Nem o Uruguai está preso aqui, requer cumprir pena na Inglaterra. Não, tem que ter laços, tá? Com o país já tem que ter o processo finalizado, tá? Então, tudo isso, o processo já acabou, ó, a tua pena é essa, são 5 anos, tráfico internacional de drogas, 5 anos normalmente, e então tu vai cumprir os 5 anos no Brasil. Ah, mas eu vou ficar 5 anos longe, não tem visita, porque as familiares estão longe, então gostaria de ir para minha cidade de origem. Ah, então, onde é que vai fazer esse trâmite? Onde a gente viu na aula de hoje, que é a Autoridade Central, o DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Jurídica Internacional, tá? Então, sempre, tá, pessoal? Tem que ter a concordância da pessoa. Ela que tem que querer ir. Ela pode estar... Eu fui pega lá na Espanha. Um brasileiro foi pego lá na Espanha traficando droga. Tá preso lá. Ah, mas ele quer vir para o Brasil. Diferente, então, do que a gente viu tá? E aí, então, a ativa é quando o brasileiro é condenado em outro país, aí o Brasil, então, ele solicita vir para o Brasil solicita formalmente ao Estado estrangeiro para enviar essa pessoa. E a passiva é quando, então, o inglês, que eu dei o exemplo, está aqui no Brasil e ele quer cumprir pena na Inglaterra. Quem vai fazer o requerimento não é com a concordância do sujeito, mas é uma medida de cooperação entre os estados, porque o cumprimento de pena é um ato de soberania, tá? Então, vai cumprir pena no estado. E aí, é o estado que receber que vai pagar todo o custo de prisão, de cadeia da pessoa que tem um custo elevado. Por que vai aceitar?
porque, enfim, vai cooperar para que esses pedidos possam se influenciar. É isso. Dúvidas, gente? Tem outra forma aqui. Uma outra forma de cooperação também, que eu coloquei aqui, que agora tem na União Europeia. Tá. É muito interessante e agora tem no Brasil também, tá? Mas ainda não foi aprovado. Lembra que a gente falou da internalização dos tratados? Ainda não foi internalizado. Que é uma medida de captura. Antes de ter processo, a pessoa já está acusada de um crime, tá? Sem o pedido de extradição, poderia fazer um alerta na Interpol e a pessoa ser presa e mandada já para o país em que ela está sendo acusada. É uma forma mais célere, em vez da extradição, que é mais demorada. Então, por exemplo, a pessoa está sendo procurada pela polícia de um determinado país da União Europeia. Então, esse país já dá um alerta em todas as polícias de todos os países da União Europeia para ele ser um procurado. Opa, quem que está procurando ele? A França. Mas ele não sabe onde ele está. Porque o pedido de extradição, gente, tem que ser feito para o lugar onde a pessoa está, mas ele não sabe onde ele está. Então, nesse caso, essa medida aqui que existe na União Europeia é o seguinte, olha, vamos supor que o sujeito tenha cometido um crime na França, tá? A França está procurando ele. Mas a França sabe que ele fugiu, mas não sabe para onde ele está. Então, a França dá o alerta para todos os países da comunidade europeia. Mas ela não fez um pedido de extradição porque não sabe onde ele está. Ele está fugido. Aí, nesse caso, pessoal, ele entrou na Alemanha. A Alemanha foi lá, ele tentou entrar no aeroporto da Alemanha, a Alemanha pegou ele. Porque tem um pedido da França procurando ele. Aí a Alemanha já manda direto para a França. A França não precisa pedir extradição, vai. Isso dentro do bloco, claro, né? Se não estivesse dentro do bloco, o que ia acontecer? A Alemanha ia prender, ficar com o sujeito lá preso, até que a França formalizasse o pedido de extradição, verificasse, etc. É só porque eles são bem... Eles confiam uns nos outros países, né? Nesse caso. Eles são bem próximos, então eles vão confiar de que todos os estados, se vão fazer um alerta de procura, é porque, de fato, são crimes sérios, blá, 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 não é crime político. Os estados... Porque isso seria muito difícil dos países acertarem com países que, vamos supor, punem crimes de opinião, punem crimes como crimes que a gente não considera crime no Brasil, homossexualidade, etc. Aí o Brasil vai aceitar prender e mandar de volta? Não vai. Então, fica aqui. Aí o Brasil está tentando fazer isso no Mercosul, tá? Não sei se é uma boa ou não, mas a ideia é que os países do Mercosul têm as mesmas legislações penais, então isso poderia acontecer como forma célere de dar aquilo que eu falei para vocês, dar o caráter de não ser impune o crime. Então, vai fazer a coisa para que não tivesse. Pode falar. Nossa, deixa eu ter uma dúvida, assim, porque tem um jogador que ele vai participar da Copa do Mundo. Quer dizer, ele ia participar, ele é homossexual, e como a Copa do Mundo vai acontecer no Catar, eles têm políticas, é crime lá ser homossexual e tudo mais. Daí vamos supor que ele fosse para lá e sofresse, tipo, eles acusassem esse jogador, tentassem prender ele de alguma maneira. Teria como, tipo... Pior é que ele estaria correndo um risco, em tese. Eu não sei como é que é o crime lá, tá? Eu não sei se a pessoa tem que agir como, ou se só a opção já é crime. Ou se tem que ser pega lá, porque em alguns momentos lá, eles assim, não, tem que ser prega no ato de homossexualidade, tá? E aí é outra coisa, né? Teria que comprovar. Ou se o fato de ser assumido, isso também seria crime ou não, tá? E teria que ver as regras de lá. Agora, em tese, ele poderia estar em risco, porque ele está no país e naquele país vige aquelas regras. Por mais absurdo que isso seja. É o caso, por exemplo, do tráfico internacional na Indonésia. A gente não pode fazer nada. Cometeu crime lá, é pena de morte, é pena de morte. Agora, o que os países fazem? Eles tentam, de alguma forma, demonstrar que isso é contrário aos direitos humanos. Para isso que tem os direitos humanos, que vai tentar difundir a ideia de que isso é uma prática que viola direitos humanos, viola o direito de personalidade, viola o direito de sexualidade, que hoje é direito humano também. Então, tudo isso a ONU tem levantado todas essas questões. Agora, chega lá, é uma questão de soberania.
O que pode ser feito? Só medidas políticas, ou seja, campanhas, a ONU levantar essa questão. Mas, em tese, esse indivíduo, o país... É que nem no Afeganistão, pessoal. Agora, o Afeganistão entrou um regime. Aí vai prender as mulheres que, segundo eles, teriam cometido determinados atos que seriam contrários às leis daquele país. O que o Brasil pode fazer? Nada? Não pode pedir extradição? Dessas mulheres? Não, se fosse no caso brasileiro, se uma delas fosse... Mas elas não cometeram crime no Brasil, não pode pedir extradição. Não tem o que o Brasil possa fazer, entende? O que aconteceu agora, até estava vendo um filme do YouTube, né? Não é filme, é um documentário. Não é documentário, é uma entrevista, tá? E o que aconteceu? Teve uma operação da Associação Brasileira de Magistrados para tirar as juízas afegãs de lá, porque elas estariam correndo risco, porque a mulher não pode exercer cargo de juiz. Agora, quem vai definir o que é crime e o que não é? O país de lá. E elas estão correndo risco, eles podem dizer que elas cometeram crime ao exercer funções que não eram próprias daquela condição feminina nelas na sociedade. E o país pode julgar assim, a gente sabe que pode. Tem o adultério é crime, um apedrejamento. E o que os outros países podem fazer? Nada. Nada. Podem fazer campanhas políticas, tudo isso, mas assim, efetivamente, para impedir, pouca coisa pode ser feita, infelizmente. Agora, esse jogador, em tese, agora me parece alguém da comissão deve fazer uma pesquisa para ver qual é o risco em concreto que ele está correndo, né? Acredito também que deve existir, porque assim como é uma sede, o Catar e esses países aceitarem, eles têm que flexibilizar normas para estrangeiros. Por exemplo, coisas que normalmente eles não aceitariam, eles flexibilizam, até mesmo a questão de andar na rua, da forma como anda, a questão da bebida alcoólica, por exemplo, que lá é super restrito, pelo menos nos países árabes, né? Então, eles fazem flexibilização para quê? Para atrair o evento, para que eles possam... Então, por exemplo, nos hotéis, nos estádios, tudo isso vai ser flexibilizado. Agora, eu não estudei exatamente o que é, o que não é na lei. E eles podem barrar também, né? Esse jogador na entrada do país. Ou não? Por quê? Aí teria que ter um motivo para barrar, né? Não, porque eles entendem que a pessoa que tem essa orientação sexual não é desejada. Em tese. Em tese, a pessoa, o limite da fronteira, cada país decide. Quem entra no seu país ou não. Tá? Então, assim, ele pode ter essa norma de não querer entrar no país. Pode. Em tese, pode. Agora, é claro, isso, por exemplo, se ele fizer isso de fato, Laura, o que vai acontecer? A FIFA, que é a organizadora do evento, vai dizer, opa, não. Assim não nos serve. Então, eu vou tirar, e aí pode até determinar. Lembra quando o Brasil sediou a Copa, o que a FIFA fez? Essa lei que vocês têm aí de não consumir bebida alcoólica, não. Essa lei eu não quero. Ou vocês mudam a lei, ou o Brasil vai ter problema para sediar o evento. Aí lembra, não sei se vocês... Aí teve uma lei da Copa, que eles assim, durante a Copa do Mundo, nos jogos da Copa do Mundo, pode isso. E aí também teve, aí a lei também excepcionava casos em que a polícia deu até um bafafá. Mas tinha a lei da Copa, que era uma lei, até eu falo lá na aula de Direito Civil 1, uma lei de vigência temporária, porque era apenas para o período da Copa. Certo? Dúvidas? Não? Aí depois tem aqui, pessoal, as questões de cooperação jurídica civil, tá? Que eu já falei para vocês, que é a questão da homologação de sentença estrangeira ou de colher provas no exterior. Então, é possível também que os países façam a cooperação jurídica em outros temas em matéria civil. Essa questão aqui vocês vão estudar lá em direito em processo civil, tá? Então, a cooperação civil ou mesmo o auxílio direto, que a gente vai falar um pouquinho na aula que vem, que eu vou falar um pouquinho sobre o direito internacional privado.
Então, por exemplo, sequestro internacional de crianças. Isso hoje não é sequestro, não é tráfico, tá? Apesar de que o tráfico seja também uma matéria de cooperação na área criminal. Sequestro internacional de crianças é uma abordagem que um dos genitores sai do país sem o consentimento do outro e leva o filho ou a filha. Então, nesse caso, os países cooperam para trazer de volta a criança para o país da residência habitual. Então, isso é uma cooperação em matéria de direito na área civil. Tá? Dúvidas, gente? Comentários? Opa. Aqui no nosso material, deixa eu compartilhar de novo a tela, que é horrível de compartilhar a tela. Tá, eu vou falar aqui no nosso material, pessoal, a gente tem, tá, para vocês verem em casa, então, a gente tem a aula de hoje aqui, a gente tem uma reportagem sobre o caso do César de Battisti, que eu comentei em aula, então, é uma reportagem que fala como que ele foi preso, sobre o processo, então, no caso dele, lembrando que o STF decide a extradição, mas quem determina, no final das contas, se vai extraditar ou não, é o presidente da República, uma decisão política. Pode o STF decidir extraditar e o presidente dizer, não, mas eu não tenho interesse de extraditar. Pode acontecer? Pode. Que foi o que aconteceu nele. Então, na época, o Lula disse, não, dia 31 de dezembro, do último dia do mandato dele, disse, não vou extraditar o Sérgio de Battisti. Não extraditou. Aí, o que aconteceu? Aí veio a Dilma, aí veio o Temer disse, não, vou extraditar o César Battisti. Primeira coisa que eu vou fazer é extraditar o César Battisti. Aí ele foi extraditar, o que aconteceu com o César Battisti? Fugiu para a Bolívia. Aí a Itália, então, pediu a extradição direto para a Bolívia, do César Battisti. A Bolívia deu, as autoridades italianas foram lá, pegaram ele. Mas aí também a Polícia Federal... A Polícia Federal foi lá também, porque ia buscar ele para pegar no Brasil. Enfim, de forma técnica não devia, né? Mas foi. E aí, então, ele acabou indo direto para a Itália. Aí aqui tem, pessoal, uma entrevista com a professora Inês Lopes, da UNB, sobre extradição. Esse programa é bem legal, é da TV Justiça, ela explica tudo que a gente conversou em aula de uma forma também de bate-papo. Então, quem quiser se aprofundar, às vezes, uma outra voz, um outro olhar pode ser dado sobre esse tema, tá? Aí tem aqui o julgamento do STF, daquela extradição que eu falei para vocês, da brasileira, e tem aqui um artigo crítico da decisão do STF, para quem, como eu disse, quiser se aprofundar no tema. Então, aqui tem algum julgamento do STF, e aqui tem uma AGU explica, aqueles videozinhos que eu falei para vocês, sobre o que é carta rogatória, o que é homologação de sentença estrangeira, para quem já quer se adiantar, assuntos de cooperação em matéria civil que vocês vão estudar lá em processo civil. Tá? Então, vocês vão estudar, não cai na nossa prova. Aí aqui tem um exercício para a gente fazer agora, antes de encerrar. O pessoal lá do online não está vendo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu não consigo. Aqui, ó, pessoal. Esse é um concurso público, só para mostrar para vocês como é que isso cai, tá? Considere as situações hipotéticas. Arnold é brasileiro naturalizado, residente no Brasil, e antes da sua naturalização praticou crime comum no seu país de origem. Admite é estrangeiro e encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime político no seu país de origem. Frida é estrangeira e encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime de opinião em seu país de origem. José é brasileiro nato, residente no país, tendo cometido crime no exterior durante viagem de férias, da qual já retornou. Quem é que pode ser extraditado nessa situação? Quem que pode ser extraditado, pessoal? Desses 4. Ou pode ser mais de um. Acho que o primeiro ali, que eu não me lembro o nome, prof. Arnold. Acho que é.
Ou tem mais um antes dele, não me lembro. Não, né? só tem esses 4. Tá, então eu acho que o primeiro e o último. O último. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não, mas ele cometeu o crime no exterior. Só se o país, no caso, tiver condições Lembra do de... Robinho? O Robinho cometeu crime no exterior, ele pode ser extraditado? Não. Não, então o brasileiro nato nunca pode ser extraditado. O nato nunca, só o naturalizado de crime anterior. E sempre as pessoas aqui cometeram crimes no exterior. Mas crime de opinião não é considerado crime grave para ser extraditado. E Nem político pode também. por crime de opinião, nem pode. Pois é. Então acho que só o primeiro seria. E o Dimitri? O Dimitri, por que o Dimitri seria extraditado? Se o outro país pedisse que o Dimitri fosse extraditado, não? Porque é crime político? Mas o Brasil extradita para crime político? Não. Não. Não, então não pode. O Brasil não vai extraditar o Dimitri. Por quê? Porque ele cometeu crime político. Então não vai extraditar o Dimitri. Não vai extraditar a Frida porque ela cometeu crime de opinião. Não vai extraditar o José porque ele é brasileiro nato. E o Arnold? O Arnold é brasileiro naturalizado e o crime aconteceu antes da naturalização. Aí ele vai ter. Entenderam, pessoal? Isso aqui foi um concurso público. Fácil, difícil. Às vezes a gente tem que fazer essa percepção dos impedimentos, tudo claro, né? Eu sei que tem muita informação que a gente viu hoje, então vou dar tempo, né, para vocês, claro, assimilar essas informações. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é difícil as questões de concurso, que vocês passavam facilmente. Mas é que às vezes é aquilo que a gente disse, a gente tem um tempo também para assimilar tudo isso, né? Eu falo que nem uma metralhadora e vocês têm que depois ver, estudar com calma. Eu normalmente faço assim, porque eu também estudo, né, gente? Algumas coisas, questões. Então, eu para estudar, eu vou escrevendo o que eu tenho que eu quero estudar, memorizar. Então, eu sempre funcionou assim para mim. Eu vou tendo que colocar as coisas, senão depois eu me perco. Mas é isso, pessoal. Dúvidas? Gente, querem fazer algum comentário? Não, prof. Não? Então é isso, por hoje é só, tá? Depois eu faço a chamada, veja o relatório do Zoom, já sei que é só a Carol que está aqui, e os outros, por mais que eu queira dar chamada, são convidados. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula, tá? Nossa próxima aula presencial. Muito obrigada. Boa noite. Boa Tchau, boa noite. Eu não acho nada se conseguir fazer uma